Olá a todos, eu estou aqui com uma pequena apresentação. Eu resolvi fazer no PowerPoint mesmo, com coisa mais rápida, mais fácil de fazer. Peço até desculpa a vocês por não deixar a coisa mais incrementada, mas aqui dá para entender, né? Eu acho que o mais importante, o que eu quero passar nesse canal, é conteúdo. As apresentações não são lá essas coisas, eu até reconheço isso. Inclusive o apresentador, né? Mas de qualquer maneira, eu estou baseado aqui neste vídeo nos métodos históricos que foram apresentados pelo Bart Ehrman na página 288 e 286 deste livro aqui, Jesus Existiu ou Não, da editora Agir. É um livro interessante, embora eu não concorde, deixando claro aqui, né, como eu já falei em um vídeo anterior que eu tinha feito a respeito desse assunto, que eu não concordo com todas as ideias deste historiador. Mas eu não deixo de considerar, principalmente neste debate a respeito da existência de Jesus Cristo, eu não posso deixar de considerar a argumentação dele, que é muito boa. Tá? Independente se o cara é agnóstico ou não é agnóstico, é cristão, não interessa. Tá? O que interessa é a argumentação, para nós não entrarmos aqui numa falácia, como foi apresentado nos vídeos anteriores. Bom, eu estava conversando com alguns colegas a respeito da veracidade da existência de Cristo ou não, e acabei por citar, né, essas argumentações aqui. Então, essas páginas se remetem a essa ideia de alguns métodos para estabelecer tradições autênticas. Nós, obviamente, vamos aplicar isso à Bíblia, e depois, no final, vou dar uma palhinha a respeito das evidências do Jesus histórico. Na verdade, as evidências são extremamente esmagadoras, mas tem alguns adendos que precisam ser feitos, tá? Então, a primeira coisa, estudar história, ao menos história antiga, ele vai dizer que significa abandonar qualquer pretensão a alcançar certezas absolutas. Tá? Esse é um ponto. No entanto, embora raramente possamos estar totalmente certos a respeito de um evento passado, certas coisas são mais adequadas do que outras. Aí ele dá o exemplo aqui, o fato de Júlio César ter combatido nas guerras gálicas, e aí ele escreveu sobre elas, né, e ainda temos esses livros, inclusive, é bem mais certo do que o fato de Apolônio de Tiana. Apolônio, digamos assim, é um rival, entre aspas, né, de Jesus, supostamente teria ressuscitado uma pessoa. Mas os historiadores não vão levar isso a sério dentro do escopo do historiador, tá? Porque o historiador, obviamente que ele é uma pessoa com vários horizontes e dimensões distintas, mas como historiador e dentro do método do historiador, ele não vai tratar destas questões, ponto. Então, esses tais especialistas lidam basicamente com probabilidades, e algumas coisas são mais prováveis do que outras, tá? E aí a gente vai tratar a questão aqui não do modo teológico, mas em relação às probabilidades ou não da existência de Jesus. Eu tenho um adendo aqui que eu gostaria que vocês acompanhassem, antes de continuar, que é muito importante. Vamos lá. É por um sentido, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara, e procurar trabalhar. Bom, é isso. Não sei se vocês entenderam bem o que ele quis dizer, mas esse cara aqui eu acho que ele se formou lá na minha faculdade, viu? É brincadeira, eu nem conheço ele, vamos lá. Olha só agora, credibilidade contextual. A gente vai falar, na verdade, de três métodos específicos para lidar com essa questão que trabalham em conjunto, eles não trabalham isoladamente, tá? Então a gente vai ver aqui primeiro a credibilidade contextual. O que que é? Se uma história sobre Jesus, por exemplo, um relato de algo que ele supostamente disse ou fez, não se encaixa em seu contexto histórico conhecido, é pouco provável que seja historicamente autêntica. Devo enfatizar que só porque uma tradição pode ser plausivelmente situada no contexto de Jesus, não significa que seja historicamente confiável necessariamente, né? Significa apenas que é possível. Sua probabilidade precisa ser estabelecida por meio de outros critérios que serão descritos a seguir. Mas, se uma tradição não se encaixa em um contexto da Palestina do século I, quer dizer, não se encaixa nem dentro do contexto da realidade do mundo circundante daquele período, quase certamente pode ser descartada como uma lenda posterior. Eu posso dar um exemplo aqui, mas eu não sei se vou arranjar muita confusão, mas eu vou falar, vai. Que é a questão da virgindade de Maria. Isso aí tem sido debatido por causa de um vídeo que o Iago, teólogo presbiteriano, calvinista, fez. Inclusive vou fazer uma resposta a ele sobre calvinismo. Não que eu discorde do calvinismo, mas eu quero colocar alguns pontos, porque eu entendo que tanto o calvinismo quanto o arminianismo caem em aporia. Mas a gente vai falar disso no próximo vídeo. E ele, bom, enfim, ele falou a respeito da questão de Maria não ser virgem, etc e tal. Isso gerou muitas respostas por parte dos católicos. Mas, quando a gente olha do ponto de vista histórico, realmente não tem como sustentar essa ideia, que é tanto até helenista, né, por parte da Maria como uma figura quase grega, no sentido de uma tragédia grega. Né? Não que ela tenha, a tragédia na verdade se refere à história de Jesus.
transformada dentro dessa sofisticação helênica, né? Mas quando a gente pensa em Maria, certamente eu diria que como eu falei, e foi dito inclusive no começo do vídeo, não é uma questão de você bater o martelo e falar e pronto, é como se fosse uma ciência exata. 1 mais 1 é 2, então Maria também não foi virgem. Mas é questão de plausibilidade e probabilidade. Em termos de plausibilidade, probabilidade, até em questão escriturística, de análise e exegese, você chega à conclusão que não tem como Maria ter sido virgem, pelo menos não após o nascimento de Jesus, tá ok? E esse é um exemplo disso aqui. É necessário que você tenha uma contextualização com a época e com o pensamento circundante daquele período, ou seja, dos judeus da Palestina, que entendiam o casamento como algo totalmente constituído por Deus e não haveria motivo algum para que uma pessoa casada não, digamos assim, conhecesse, né, como é o termo utilizado lá no livro de Mateus, o seu cônjuge. Tá? Mas enfim, vamos para outra questão aqui. Queria colocar uma observação interessante, né, a questão do códex, ou códice, tanto faz, que a gente entende como o modo primitivo dos livros atuais. Isso aqui foi uma invenção popularizada pelos cristãos. Provavelmente deve ter sido inventado ou na Grécia ou em Roma. Se eu não me engano, foi inventado na Grécia e foi, digamos assim, sofisticado em Roma e, obviamente, que os cristãos tiveram essa influência. E o Códex passou a substituir os rolos, aqueles rolos imensos, né? Que imagina como é que você ia confirmar ou atestar que Jesus é o Messias, baseado na Escritura, tinha todo aquele trabalho para abrir o rolo. Né? É muito mais fácil com o Códex. Então isso aqui foi uma invenção popularizada pelos cristãos que deu certo. Né? É um crédito que a gente dá aí ao cristianismo também, além de vários outros. Bom, a gente já falou então aqui da credibilidade contextual, tá? A questão do mundo circundante compatível com o escrito. Outra questão é a atestação múltipla, também é muito importante. Uma tradição que aparece em várias fontes independentes tem maior probabilidade de ser historicamente confiável do que uma tradição que só aparece em apenas uma. Se um ensinamento ou feito, né, ou alguma ação de Jesus só se encontra em uma fonte, é possível que seja simplesmente uma invenção. Isso aqui é também bem polêmico, tá? Não só para a Igreja Católica, mas também para a Igreja Protestante. Te dou um exemplo em relação à Igreja Católica. Aquele texto de Mateus que fala que Pedro é a pedra e sobre esta pedra edificaria minha igreja, meu caro amigo, só está lá em Mateus. Né? Então, quer dizer, você percebe que formar isso uma doutrina, sendo que tem 3 evangelhos que não falam a esse respeito, fica a questão, mas se é uma coisa tão importante assim, por que não está descrito em outros lugares? Ou qual é aquela interpretação real? Eu já disse o que Agostinho pensava nas suas retratações, que basicamente um comentário a respeito de toda a obra dele no final da vida, e o que a gente entende é que ele abriu precedente para as duas coisas, dizendo que Pedro, para ele, ainda continuava sendo o primeiro papa, mas ele admitiu, sim, que era mais correto pensar que a confissão de Pedro representava a pedra, e pela confissão, quer dizer, quando Pedro confessou aquilo, ele era o primeiro a se tornar cristão. Todas as confissões posteriores, como Paulo diz depois, né, se confessares o nome de Jesus será salvo, etc. e tal. Ou seja, a primeira confissão é a pequena pedra. Sobre essa pequena pedra, todas as outras confissões, todas as outras pedras estariam empilhadas, formando então a Igreja de Cristo. Basicamente seria essa a interpretação mais adequada que Agostinho citou sim na obra Retratações. Eu disse isso no meu segundo vídeo sobre Lutero. O pessoal reclamou bastante, me xingou e tal, mas eu mostrei a fonte, né? Um detalhe importante. Mas de qualquer maneira, eu não estou dizendo que Agostinho era protestante, não confunda as bolas, né? Isso aí é muito anacronismo para o meu gosto. Mas vamos continuar aqui. E lembrando, né, não é só um problema católico, é também um problema protestante essa questão. Certo? Não estou só falando dos católicos, é um problema de análise histórica para todos os cristãos, nós temos que lidar, na verdade, com essa questão aqui. Mas se uma palavra ou ação é encontrada em diversas fontes e não há colaboração entre elas, então nenhuma delas a inventou. A tradição deve ser anterior a todas. Se a tradição é encontrada independentemente em diversas fontes, a probabilidade de que seja autêntica aumenta, supondo-se naturalmente que seja contextualmente confiável. Qualquer história encontrada em Mateus, Marcos e Lucas, evidentemente não tem atestação múltipla, tá? Isso aí é outra coisa. Porque, mesmo sendo encontrada em 3 de nossas fontes, Mateus e Lucas tiveram diversas de suas histórias de Marcos. Então você não pode dizer que essa é uma atestação múltipla, porque basicamente Mateus e Lucas usaram a fonte de Marcos, então uma fonte só. Portanto, uma história contada praticamente com as mesmas palavras nos 3 casos pode vir de apenas uma fonte, que é o livro de Marcos. Mas há várias tradições encontradas em fontes antigas independentes. Aí a gente cita Marcos, Q, M, L, João e suas fontes,
Paulo e outros autores de outras epístolas, Tomé e mesmo Joséfo e Tácito, produzidas até um século após a morte de Jesus. Aí você vai perguntar o que é Q, ML, blá blá blá. Bom, a fonte Q, basicamente significa fonte mesmo, é aquilo que é encontrado no livro de Mateus e de Lucas, mas não está no livro de Marcos. Tá? A fonte M é aquilo que se encontra no livro de Mateus, mas não se encontra nem no livro de Lucas, nem no livro de Marcos. E a fonte L é encontrada no livro de Lucas, mas não se encontra nem em Mateus, nem em Marcos. Eu acho que é isso, pelo que eu me lembro assim, do livro. O livro explica isso, tá? Mas eu não estou me referindo a essa página, mas tá lá. Né? Aí você tem João, o Evangelho de João não faz parte dos sinóticos, então uma fonte própria, digamos assim. E Paulo tem os escritos mais antigos no Novo Testamento. Tem gente que acha que o Evangelho de Marcos é o mais antigo. Não. O escrito mais antigo é uma carta de Paulo, que data em torno de 20 depois da execução de Cristo. Tá? É importante salientar isso. Enfim, aí outros autores, tem Tomé, se você não sabe, existe o Evangelho de Tomé, eu tenho inclusive ele aqui em casa, mas ele tem uma conotação mais gnóstica, digamos assim. Joséfo e Tácito são testemunhas, não testemunhas, né, são fontes externas que falam a respeito de Jesus, ou pelo menos dos cristãos. Joséfo tem duas passagens, onde primeiro ele fala a respeito de Jesus, elogiando muito, o que fez com que muitas pessoas duvidassem dessa passagem, por achar que aquilo não pode ter vindo de um judeu, porque Joséfo, afinal de contas, nunca se tornou cristão. Mas uma coisa é certa, é possível sim que haja interpolações cristãs no escrito de Joséfo, naquela passagem onde ele elogia demais a Jesus. No entanto, não significa que a passagem toda, né, não seja retirada de Joséfo. A possibilidade maior é que um copista qualquer dos escritos de Joséfo tenha colocado muito floreio, né, nas palavras dele. Basicamente é o que deve ter acontecido. Bom, aí eu coloquei aqui errar e não conhecer as escrituras. Basicamente você precisa também conhecer métodos de interpretação das escrituras, que é fundamental para conhecê-la. Começando até pelo português, que é uma falha nossa aí, né? Precisa estudar mais. Bom, aí é o seguinte, a gente já falou aqui então, credibilidade contextual, certo? Falamos da atestação múltipla. E agora nós vamos falar do último, que é o critério de dissimilaridade. O critério mais polêmico usado por estudiosos para estabelecer a probabilidade histórica das tradições sobre Jesus é o critério da dissimilaridade. Esse critério está fundamentado na ideia de que o viés de uma fonte ou da fonte por trás daquela fonte deve ser levado em consideração. Assim, as histórias sobre Jesus como uma criança de 5 anos que fazia milagres, secando seus colegas quando o irritava, conforme o relato do Evangelho da infância de Tomé. Quando você lê isso, você fica pasmo. Como assim, cara? Mas enfim, está lá no Evangelho de Tomé, que deve ser datado aproximadamente do século II, tá, depois de Cristo. Na metade do século II, ou até no começo, isso aí não é uma unanimidade, tá, quanto à datação do Evangelho de Tomé, mas se percebe que ele é um evangelho antigo. Tá? Não é do primeiro século, mas pelo menos do segundo. E aí ele fala, não são historicamente confiáveis, tá? Já que tem por objetivo mostrar que Jesus já era um poderoso filho de Deus mesmo antes de seu ministério. O que ocorre aqui é que o Evangelho de Tomé é um evangelho mais antigo, se perdeu aquela perspectiva mais apocalíptica, mais escatológica do primeiro século, porque isso de fato existia tanto nos essênios, como em João Batista, como no próprio Jesus e nos discípulos, principalmente em Paulo, você percebe que existia uma expectativa escatológica, uma expectativa de iminência da vinda do reino, né? Não necessariamente o reino não veio, o reino veio, só que quando você percebe a ideia da vinda do reino em Lucas, ele já tem uma abstração ali, porque o reino agora está dentro do homem. Apesar que Lucas não perde aquela conotação também objetiva. Você tem um aspecto abstrato, né, de que o reino estava dentro do homem, mas também tem um aspecto objetivo da vinda do reino já para aqueles dias. Agora, no Evangelho de Tomé, isso acaba. Tá? No Evangelho de Tomé você já percebe que o reino é só abstrato, porque tem, como eu já disse, uma conotação um tanto gnóstica, né, onde a perspectiva não é mais baseada, ou totalmente baseada na ortodoxia, ou pelo menos na proto-ortodoxia, mas ela é baseada agora num ponto de vista mais aberto, né, a filosofias estrangeiras, como a de Platão, e há essa mistura, e que prevalece mais o aspecto filosófico do que o aspecto efetivamente judaico-cristão. E aí é problemático. No Evangelho de Tomé, você tem a impressão de estar lendo um livro hindu, né, ele tem um ponto de vista um tanto panteísta, mas enfim, é um escrito antigo, a gente não desconsidera, tá, essa questão da antiguidade do livro de Tomé como sendo, portanto, uma fonte. Mas o que ele está colocando aqui é que esse critério de dissimilaridade, ele significa que alguns escritos eles têm um viés de fonte. Tá?
Ou seja, é importante você separar a questão da propaganda, como fez o próprio Bultmann. Estou até devendo um vídeo sobre o Bultmann, que seria um tema interessante de se tratar. É o cara que vai estabelecer o método das formas, né, de você basicamente retirar, né, da Bíblia. Não que eu venha a aderir a essa ideia, não estou dizendo isso, estou dizendo que ele fazia. É você tirar aquele aspecto mítico da Bíblia para então encontrar aquilo que mais se assemelha à veracidade dos acontecimentos. Para então estabelecer sua fé nisso. Basicamente, é bem simplista que eu estou falando, né? Bultmann é muito mais grandioso, né, em suas ideias do que isso. Não necessariamente, repito, concordo com ele. Mas você tem então a crítica das formas que vai desmitologizar o Evangelho, ou tentar tirar, por exemplo, aquele aspecto de propaganda que existe ali a respeito de Jesus como Messias, e tentar achar dentro disso o Jesus histórico. Então, algumas questões, a gente percebe que não faz parte de um viés propagandista da época. Como, por exemplo, a crucificação de Jesus. Né? Eu tinha até comentado com meus colegas a respeito disso, porque eles diziam, Jesus não existiu. Mas dentro desse critério de similaridade, você percebe que seria um tanto estranho para um judeu daquela época falar a respeito de um Messias que, em termos, digamos assim, objetivos, foi crucificado. Né? E a crucificação para os judeus, ou a morte no madeiro, melhor dizendo, para os judeus, desde Moisés, é uma maldição. Né? Quer dizer, então ele foi morto e foi humilhado. Então você falar de um Messias morto e humilhado seria muito estranho, né, para a época. Então isso você já confirma que não houve tendenciosidade nesse relato, e não havendo tendenciosidade, ele passa pelo critério da dissimilaridade e se torna tem pelo menos a força maior de probabilidade de ter sido verdade. Então, crucificação, a questão, por exemplo, da família de Jesus chamá-lo de louco, né, como tem um episódio desse lá no livro de Marcos. Tanto a mãe dele como os irmãos achavam que ele estava exagerando e tal, mas tudo isso é relatado, né, de uma maneira bem descritiva, denotando então que isso vai contra, né, qualquer tipo de propaganda ao seu respeito e, portanto, em termos históricos, tem mais probabilidade de ser verdade. Tá? Bom, e para finalizar aqui um bônus, né, sobre as fontes extras bíblicas que atestam a historicidade de Jesus. Eu não tive tempo de fazer aqui um infográfico, mas pelo menos eu consegui achar aqui na internet, já ajuda. Tá? Então você tem as fontes seculares, Cornélio, Tácito, Marabar Serapion, Luciano de Samazota, esse aqui eu nem conhecia, tá? Preciso pesquisar. Plínio o Jovem, o Imperador Trajano, Suetônio, o Imperador Adriano. Esses aqui, Imperador Adriano, Trajano, precisaria confirmar, mas os que eu tenho um relato, confiável inclusive, em obras aqui em casa, como a do Norman Geisler, por exemplo, ele trata bastante dessa questão, ele vai falar fortemente do Suetônio, Plínio o Jovem, Marabar Serapion e o Tácito, né, e o Flávio Josefo também. E aí as fontes judaicas, né, Flávio Josefo e Talmud, relatam a respeito de Cristo. O Talmud não elogia muito, né, mas enfim, relata. Fonte arqueológica, você tem o ossuário de Tiago, o irmão de Jesus. Essa questão do ossuário é bem complicada, não vou dizer que digamos, uma atestação efetiva, né, sobre Jesus. Mas enfim, existe de fato um ossuário escrito Tiago, irmão de Yeshua. Uma coisa assim. Fontes citadas em outros documentos. Tal, Flagon, Atos de Pilatos, Carta ao rei de Agbars V. Precisaria pesquisar também isso aqui. Fontes cristãs, né, você tem os pais da igreja, Policarpo, Clemente de Roma, Inácio, Justino, Hermas, pastor de Hermas, né, Aristides, Atenágoras, Papias, Teófilo. Todos eles atestam, Didaquê também é uma obra antiga, Barnabé, Quádrutus, Egésipo, enfim. E você tem as fontes gnósticas, que também são extremamente válidas quanto ao debate Jesus histórico. Você tem o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Tomé, Papiro de Egerton e o Evangelho de Pedro. Bom, é isso. Vou finalizar por aqui para não tirar mais o tempo de vocês e vou fazer mais vídeos aí. Talvez eu faça um até amanhã. Então, grande abraço e até próximos vídeos. Tchau.